Uma das principais razões pela qual os católicos acreditam ser o apóstolo São Pedro o primeiro líder supremo da Igreja Católica é a passagem de Mateus 16, versículos 18 e 19, onde Jesus declara que edificaria a sua igreja sobre uma pedra e, em seguida, dá as chaves do reino dos céus ao príncipe dos apóstolos. Portanto, os católicos acreditam que essa pedra fundamental referida por Jesus só pode ser o apóstolo Pedro. Por outro lado, movimentos protestantes modernos contestam essa alegação e afirmam ser o próprio Jesus, e não Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Então hoje nós vamos analisar essa passagem e ver quem está com a razão naquilo que afirma. Afinal, Pedro é ou não é a pedra mencionada em Mateus 16, 18? Bom, primeiro a gente tem que entender do que se trata essa passagem, né? Por isso eu vou lê-la aqui na íntegra, então presta bastante atenção aí. Começando por Mateus 16, 13 em diante. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: "No dizer do povo, quem é o Filho do Homem?" Responderam: "Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas." Disse-lhe Jesus: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo." Jesus então lhe disse: "Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus." E aqui vem a declaração de Jesus, né, que é o ápice dessa passagem. "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus." Então, ok, vamos parar por aqui, né? Eu acho que já deu para pegar aqui a ideia. Então, vamos lá. Jesus pergunta aos seus discípulos, né, qual era a opinião do povo a seu respeito, e em seguida questiona novamente os discípulos, agora querendo saber deles quem eles diziam ser Jesus. E Simão, que teve seu nome trocado para Pedro pelo próprio Jesus, afirma corretamente que Jesus era o Cristo prometido. Então Jesus vai lá e abençoa Pedro, né? Conta que edificaria sua igreja sobre esta pedra e, por fim, ainda dá o poder das chaves ao apóstolo Pedro. Então eu acho que não há muita dificuldade em entender o que Jesus quis dizer, né, com aquilo que ele disse. E, pois bem, é como eu disse anteriormente, né? Pedro nem sempre se chamou assim. Antes de se chamar Pedro, o seu nome era Simão. E foi o próprio Jesus quem foi lá e mudou o nome de Simão já no primeiro encontro que eles tiveram, conforme relatado em João 1,42. E ali diz o seguinte: "Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra." Bom, aqui a gente já começa a matar um pouco a charada, né? Cefas é uma transliteração grega do nome de Pedro, que originalmente vem do aramaico kefa e significa literalmente pedra, rocha. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo sabe, mas o idioma corrente na região onde Jesus vivia no primeiro século era o aramaico. Jesus falava o aramaico no seu dia a dia. E assim, é bem provável que ele tivesse um bom conhecimento do grego e tal, pois essa era a língua franca do Império Romano, mas como todo bom judeu desse tempo, Jesus tinha o aramaico como a sua primeira língua. Mas no fim, o que interessa mesmo para o propósito desse vídeo é que Kefa era originalmente o nome de Pedro em aramaico. Bem, antes era Simão, né? Mas como no costume oriental o nome das pessoas sempre carrega um significado, Jesus passou a chamar Simão de Kefa, que significa literalmente pedra ou rocha. E obviamente havia um propósito nisso, né? Jesus não ia mudar o nome de Simão para Pedro por absolutamente nada. A questão é que o Novo Testamento não foi escrito em aramaico, né? E sim em grego. E em grego, a palavra equivalente para Kefa é Petra. Então é bem parecido, né, com o nome que a gente dá aqui no nosso português, que é pedra. Em grego é Petra. E é aqui que está o ponto que mais levanta debates quanto à questão de Pedro ser ou não a pedra de Mateus 16, 18. O ponto é que em grego, Pedro é chamado de Petros, e não de Petra, que seria a palavra equivalente a Kefa do aramaico, entendeu? Então a passagem ficaria mais ou menos assim no grego: Tu és Petros, e sobre esta Petra eu edificarei a minha igreja. Logo, havendo essa distinção entre Petros e Petra, Pedro não poderia, assim, ser a pedra base sobre a qual a igreja seria erigida, pois são usadas palavras diferentes para definir o apóstolo e a pedra base da igreja.
E se são usadas palavras diferentes, elas não são a mesma coisa. Ademais, protestantes costumam insinuar ainda que Petros, no grego, teria o conceito de uma pedrinha pequena, um pedregulho, e, portanto, Pedro não estaria qualificado para ser a pedra fundamental da igreja, ou Petra, no grego, que deveria ser uma rocha grande e resistente. Ok, parece que nós temos um ponto interessante aqui, né? Se Pedro é realmente a pedra, por que raios não foi atribuída a ele a palavra grega que significa literalmente pedra? Bom, basicamente porque Pedro era homem, e sendo ele homem, o seu nome em grego também deveria ser masculinizado. Assim como no português, o grego também possui gênero, o que faz com que haja terminações diferentes nas palavras, dependendo se o sujeito ou objeto é feminino ou masculino. Por exemplo, no português nós temos professor e professora, né? Já no inglês não há distinção de gênero, como no português, há somente uma palavra para os dois gêneros, que no caso de professor e professora é teacher. Assim, dá pra gente traçar um paralelo também com o grego e o aramaico. No aramaico, assim como no inglês, nós não temos gêneros, mas em grego sim. Portanto, Pedro é chamado Petros e não Petra, pois sendo ele homem, o seu apelido em grego também deveria ser masculinizado, é bem simples. Agora, quanto à questão de Petros significar pedrinha ou um simples pedregulho, não há sequer uma só evidência de que haja essa distinção em grego koiné, o dialeto em que o Novo Testamento foi escrito. Portanto, Petros é simplesmente o masculino de Petra e não há nenhuma distinção de significado entre as duas palavras. Mas assim, mesmo que houvesse, tá? Mesmo que houvesse, o apelido que Jesus deu a Pedro foi dado originalmente em aramaico e não em grego. Então não importa como chamam Pedro em grego, em aramaico ele era chamado de Kefa, e Kefa significa rocha, acabou. Tanto que já existia nesse tempo uma palavra em aramaico para designar uma pedra pequena, uma pedra de arremessar, que é Évina. Mas Jesus não mudou o nome de Simão para Évina, mudou para Kefa, que significa rocha, meu Deus do céu, pedra grande. Então, só reforçando, não interessa se Petros no grego significa pedregulho, pedra pequena, ou se significa Visconde de Sabugosa do sítio do Pica-Pau Amarelo, não interessa. O que importa é a ideia por trás da palavra. Se Petros se refere àquela palavra em aramaico que significa rocha, então pronto, essa ideia também tem que ser transferida para o grego, não interessando a palavra que se utilize. E só para reforçar ainda mais, sabe quem coaduna com os católicos nesse aspecto? A concordância Strong, um léxico protestante, muito utilizado por protestantes e que diz o seguinte a respeito da palavra grega Petros. Então diz ali, ó, Petros, Pedro, uma rocha ou uma pedra, um dos 12 discípulos de Jesus. E outro ponto que eu já ia me esquecendo de mencionar é o fato de já existir outra palavra em grego para pedra pequena, e que não tem nada que ver com Petros. A palavra grega para pedra pequena, ou pedra de arremessar que seja, é litos, e não Petros. Na passagem de João 8:7, no caso da mulher adúltera lá, as pedras que seriam arremessadas nela, se não fosse a intervenção de Jesus, né, são chamadas de litos no original grego, e não de Petros. E só para bugar mais ainda o sistema de quem quer rebaixar Pedro por causa de Petros, Jesus, a grande pedra da salvação, em 1 Pedro 2:4, sabe qual é a palavra grega utilizada para se referir a Jesus ali? Seria Petra? Não, justamente litos, pedra de arremesso, e não Petra, rocha grande e resistente. Nesse caso, o próprio argumento protestante prova que eles estão errados. Outra razão que fortalece ainda mais Pedro como a pedra de Mateus 16:18 é a posição das palavras e o pronome demonstrativo esta, na expressão esta pedra. E nós vamos entender o porquê. Antes, vamos retomar aqui a passagem, agora só o versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, como nós sabemos aqui, só pegando a posição das palavras e o pronome demonstrativo esta, que Pedro é a pedra mencionada por Jesus. E assim, é bem simples. No português, nós temos uma regrinha bem simples que ajuda a gente a entender a que sujeito ou objeto o autor está se referindo. E eu vou exemplificar aqui pra você e você vai entender o que eu tô dizendo. Analisa aqui essa frase comigo. Eu gosto tanto do campo como da cidade. No entanto, esta oferece melhores condições de vida. Então, vamos lá. A quem será que o autor estava se referindo ao dizer esta? Ao campo ou à cidade?
Bom, se você não faltou às aulas de português, né, você deve saber que no discurso, esta se refere sempre ao que foi citado por último na frase. Nesse caso dessa frase, a cidade foi citada por último, né, como você pode ver, e portanto é a ela que o pronome demonstrativo esta está se referindo. Agora vamos escolher aqui outra frase, né, pra gente sair bem craque daqui em língua portuguesa. Eu digo, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a gente aprendeu que esta no texto se refere à última coisa mencionada, certo? Quem será que é a pedra indicada na expressão esta pedra? Obviamente, a última coisa mencionada que foi tu és pedra. E isso, assim, acaba com todas as dúvidas. Porque protestante diz que Cristo, né, é a pedra, tendo em vista que Pedro anteriormente tinha afirmado que Jesus era o Cristo. Então essa declaração de Pedro seria, na cabeça do protestante, a pedra sobre a qual a igreja seria erigida. Mas é justamente por isso que Jesus não pode ser a pedra dessa passagem. E por quê? Porque ele foi mencionado antes. Pedro foi mencionado depois, por último. E uma vez que o pronome demonstrativo esta aponta para a coisa imediatamente anterior na frase, Pedro foi a última coisa mencionada, logo, Pedro é a pedra. Basta entender um pouquinho de língua portuguesa. Ah, mas isso é no português, no grego isso não acontece. Incorreto. Ocorre absolutamente a mesma coisa no grego. Essas duas palavrinhas em grego que você está vendo aí na sua tela, e que eu não faço ideia de como é que se pronuncia, é o equivalente ao esta no grego. Uma tradução literal para ela seria esta própria ou esta mesma. E como no português se refere à coisa citada imediatamente antes. Eu vou colocar também aí na tela a passagem de Mateus 16:18 em grego, e como você pode ver, eu destaquei em negrito os termos que equivalem ao esta no grego. Assim sendo, se a gente pegar uma tradução mais ao pé da letra dessa passagem, mas com sentido reforçado, seria o seguinte: tu és pedra, e sobre esta mesma pedra eu edificarei a minha igreja. E assim, gente, eu sei que tá ficando bastante repetitivo, mas é para não restar dúvidas mesmo de que Jesus se referia diretamente à pessoa de Pedro quando disse que sobre esta pedra edificaria a sua igreja. E enfim, esse vídeo já tá ficando enorme, eu vou deixar você descansar sua mente por enquanto. E até agora eu só trouxe o aspecto idiomático dessa passagem, hein? Ainda falta falar de como todo o contexto aponta para a pessoa de Pedro como a rocha fundamental da igreja. Então eu decidi dividir esse vídeo em dois, e no próximo vídeo eu volto pra gente dar continuidade aqui a esse tema tão importante, né, pra fé católica. E pro cristianismo no geral. Inclusive eu vou mostrar ainda nesse vídeo que Jesus também ser chamado de pedra em outras passagens, em nada exclui a missão de Pedro como a primeira pedra da igreja. Então eu peço que vocês aguardem o próximo vídeo pra gente elucidar tudo isso daí. E antes de eu finalizar aqui o vídeo, eu também vou deixar aí embaixo o site dos apologistas católicos, que foi, na verdade, uma grande mão na roda para esse vídeo aqui. Praticamente toda a minha explanação aqui foi baseada num artigo deles. Então eu vou deixar o link aí nos comentários para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, ou em muitos outros pontos do catolicismo, pois o trabalho que eles fazem de elucidação da fé católica é fenomenal, vale muito a pena conhecer, beleza? E no mais é isso, eu só queria pedir para você deixar o like aí se você gostou. Se inscreve e ativa o sininho aí para você não perder o próximo vídeo, é importante. E se você quiser me ajudar ainda mais, você ainda pode se tornar membro do canal, pois é a ajuda dos membros o que vai tornar esse canal aqui financeiramente viável, tenho fé. E aproveitando aqui o finalzinho do vídeo, um salve geral para todos os nossos membros atuais, o nome de todo mundo tá aí na tela, então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.